de utilização do sítio IVA, que faz a gestão do todo o processo do IVA. Foi marcado efetivamente para as 14h30, são 14h31. Temos a sala bastante composta, sinal em que, pronto, as pessoas estão bastante interessadas, conforme eu disse ontem, estão bastante envolvidas nesse processo. Hoje temos as condições criadas, conforme eu vos disse ontem, nós iríamos trabalhar afincadamente para que isso pudesse estar pronto hoje. Conseguimos, felizmente, com trabalho e dedicação, consegue-se, e hoje estamos em condições de demonstrar aquilo que é, mais uma vez, aquilo que é o processo inicial na utilização do sítio IVA. Vamos trabalhar em 3 vertentes, isto é, a parte inicial que está relacionada com Caixa de Correio Eletrônico Fiscal. Vamos trabalhar com a declaração do início da atividade, que já deveria estar concluída, mas devido a alguns constrangimentos, ainda estamos nesse processo, porque nesta vertente, sim, não conseguiremos ter, conforme eu disse ontem, não conseguiremos dar nenhum passo enquanto não tivermos esta ação concretizada, isto é, a declaração do início da atividade, onde pinga aqui o enquadramento fiscal. É aí onde nós definimos se são sujeitos passivos do IVA para o regime normal, aqueles que podem cobrar o IVA, e os sujeitos passivos no regime especial, que são 2. E também, nesta vertente da apresentação, vamos mais uma vez demonstrar aquilo que é exigido para que os dados que nós temos na nossa base de dados sejam fiáveis. Isto é, a atualização dos dados cadastrais, do cadastro dos contribuintes. Terá também que ser feita essa ação de maneira que possamos ter efetivamente os dados bastante coerentes. Então, são essas 3 ações que nós vamos ter como apresentação e possivelmente abriremos o espaço que é para questões de dúvida, pese embora, reforço ali que a Direção dos Impostos está na disponibilidade de ajudar todos naquilo que é o processo de declaração de início da atividade, bem na perspectiva também de poder de forma remota ajudar. Então, são uma panóplia de, digamos, de soluções que nós temos para que isso se materialize e consigamos estar todos alinhados e transformar esse processo bastante pacífico para aquilo que é o cumprimento das obrigações que o Código do IVA impõe. Sem mais delongas, pronto, ontem já falamos bastante, hoje vamos fazer a demonstração. Temos a sala está a compor, não sei se concordam comigo, poderíamos dar algum tempo que é para as pessoas entrarem na sala. Vou dar mais 5 minutos, quando for 5 minutos, mais 1 minuto, pronto. Os que tiveram cá cumpriram, não vamos também defraudar aqueles que cumprem sempre. Quando for 35, daqui a 1 minuto, iniciaremos a apresentação. Para a apresentação, nós temos na equipa 2 colegas, o Ivan Oliveira e o Rui Loureiro. Então, são eles que vão fazer a demonstração hoje daquilo que são todas as funcionalidades que concorrem para o processo de declaração de início da atividade. Então, 14h35, vamos dar o início. Ivan, por favor, o palco é todo seu. Muito boa tarde a todos. Depois de ontem nós temos visto uma abordagem mais teórica sobre o que é a adesão à Caixa de Correio Eletrônico Fiscal, a declaração de início de atividade e a atualização dos dados do cadastro. Hoje faremos então uma abordagem mais prática
de tudo aquilo que foi dito ontem. Bem, para aceder ao Fazenda Não, nós temos o endereço fazendanon.mf.gov.st. Esta é a página que nos vai dar acesso, então, quer ao e-fatura, quer ao CITIV, que é o sistema informático que faz, então, a gestão do novo imposto. Bem, nós temos, então, o botão entrar, seja um novo usuário deve cadastrar-se. O usuário tenha esquecido a sua senha, pode fazer a recuperação da mesma, através da opção esqueceu a senha, e, não sendo nenhum dos casos, se tem os seus dados atualizados, pode então inserir o nome do usuário e a palavra passe para ter acesso então ao portal Fazenda Nu. No portal, como eu referi há pouco, nós temos a opção de aceder ao e-fatura e ao CITIV. A primeira ação que nós teremos enquanto sujeitos passivos no CITIV é a adesão da Caixa de Correio Eletrónico Fiscal. Devo relembrar que esta ferramenta vai permitir que a Direção dos Impostos comunique com os sujeitos passivos. E aproveito também para alertar a todos os sujeitos passivos que já solicitaram o enquadramento, que já atualizaram os dados do cadastro e aqueles que futuramente possam vir a fazê-lo, para darem uma especial atenção à Caixa de Correio Eletrónico Fiscal. Porque, como eu referi, é através dessa ferramenta que a Direção dos Impostos vai, notificar, vai comunicar-se com os sujeitos passivos. Portanto, para aderir à Caixa de Correio Eletrónico Fiscal, nós temos o primeiro menu, Caixa de Correio Eletrónico Fiscal, opção adesão à Caixa de Correio Eletrónico Fiscal, uma mensagem de boas-vindas e uma breve explicação do que é, então, a Caixa de Correio Eletrónico Fiscal. Na etapa seguinte, há uma descrição das pastas que compõem a referida caixa, sendo elas a pasta de notificações e avisos, comunicações e informações úteis. Temos também termos de adesão à Caixa de Correio Eletrónico Fiscal, que pode ser consultado antes da aceitação do mesmo. Para que efetivamente se faça essa adesão, é necessário concordar que leu e aceita receber todas as comunicações através deste meio. E por fim, continuar. No entanto, vou só fazer uma demonstração. Caso não selecione aqui a caixa em que li e aceito e fizer continuar, portanto, volta à página inicial sem que... A ver uma informação ida, vou ter que estar aqui. Faz o seguinte, faz a encomenda de venda já para aquelas caixas que tinhas aí. O computador já está. Caso o sujeito passivo, por favor, desligar o microfone. Portanto, como eu referi, é necessário marcar em como leu e aceita receber as notificações através desta ferramenta. Continuar. Okay. Retrocedendo. Volto outra vez aos serviços.
Portanto, aderindo à Caixa de Correio Eletrônico Fiscal, leva-nos imediatamente para as pastas que compõem a referida caixa. Basta retroceder ou aceder aos serviços e, a partir daí, aí sim, estamos aptos a submeter a nossa declaração de início de atividade. A declaração de início de atividade, ela comporta 6 etapas. Existem alguns campos que são pré-preenchidos, ou seja, carregam os dados constantes na base de dados da Direção dos Impostos, e existem dados que são de preenchimento obrigatório, que são aqueles marcados com um asterisco vermelho. Tem dados que são de preenchimento facultativo e nós temos também a opção gravar. Este botão gravar vai permitir que gravemos todas as nossas etapas antes da submissão do formulário. Isso para evitar que, em caso de falha de eletricidade ou a pessoa ter que se ausentar no momento da submissão da declaração, assim salvaguarda todos os dados que preencheu e, posteriormente, concluir, então, a submissão da declaração de início de atividade. Como referi, são seis etapas. A primeira é a identificação do contribuinte. Devo já referir que os dados que eu vou utilizar são dados fictícios. Portanto, identificação do contribuinte, nós temos o NIF e o nome do contribuinte e a data de início de atividade como sendo um campo de preenchimento obrigatório. Esta data de início de atividade é a data em que efetivamente o sujeito passivo iniciou a sua atividade. Vamos imaginar que eu iniciei a minha atividade em janeiro de 2022. Então, seguinte. Então, vamos selecionar em que regime enquadrar, relembrando que nós temos dois regimes, o regime e o regime especial, sendo que no regime especial vamos encontrar uma subdivisão, digamos assim, que é a do regime especial de 7% e regime especial de 2%. A diferença entre esses regimes, o regime normal, no regime normal nós temos sujeitos passivos que têm um volume de negócio anual igual ou superior a $1 milhão. No regime especial de 7%, aqueles que têm um volume de negócio anual superior a $100 mil e inferior a $1 milhão. E, por último, no regime especial de 2%, nós temos aqueles sujeitos passivos que têm um volume de negócios igual ou inferior, ou seja, até $100 mil, $100 mil por ano. E convém referir também que um sujeito passivo que, mesmo não atingindo um volume de negócios anual igual ou superior a $1 milhão, ele pode, por opção, solicitar um enquadramento neste mesmo regime, desde que cumpra os requisitos necessários para tal. Portanto, faremos duas demonstrações em dois regimes diferentes. Começaremos pelo regime especial, 7%. Depois, é necessário selecionar a classificação do sujeito passivo, se é grande, médio, pequeno ou acidental.
aqui, um grande sujeito passivo. O grupo de tributação, se pertence ao grupo 1 ou ao grupo 2. E o regime de tributação. Ou seja, vamos ver aqui em relação à sua contabilidade como é que ele se enquadra. Se tem a contabilidade organizada, a escrituração simplificada ou o regime simplificado. E, por último, nesta etapa, devemos indicar a data de início de obrigação. Esta data de início de obrigação não pode ser anterior à data de entrada em vigor do IVA. Esta data vai indicar a partir de que momento teremos obrigações para com o novo imposto. Vou selecionar julho. Grande, pequeno, acidental, não entende nada. Ivan, desculpa, eu não vi a sinalização aqui se estão a gravar ou não. Tinha que gravar isso. Não está. Eu creio que esteja a ser gravado, sim. Como eu não vi aqui, mas... Não, infelizmente não, porque a ferramenta que nós temos não nos está a permitir gravar. A ferramenta do Teams, a solução do Teams nós temos não está a permitir fazer a gravação, por isso, infelizmente. Mas tudo nós faremos que para ter vídeos autônomos, isto é, vídeo bem elaborado para ser publicado de modo que as pessoas tenham esta solução como mais um guião neste processo. Pode continuar, Ivan. Continuando. Na terceira etapa, nós temos informações relativas à contabilidade. Caso o sujeito passivo possua a contabilidade organizada, ele deve indicar, marcando aqui. Não marca. O tipo de contabilidade, se é informatizada ou não informatizada. Por exemplo, se ele utiliza blocos de faturas, não, seria não informatizada. Nós vamos selecionar aqui informatizada e a sede onde exerce então essa contabilidade. Se for na sede, basta selecionar sede. Caso seja num outro local, selecione outro e indique então que local se refere. Seguinte, gravar. Atividades correntes. Aqui nós vamos indicar então quais são as nossas atividades correntes. Devemos selecionar o código. Desde já, caso seja apenas uma atividade, basta eliminar a secundária. O código. E aparece-nos uma lista com diversas atividades. Nós sabemos que tem havido algumas dificuldades em encontrar atividades neste campo. No entanto, deixa-me já referir que, aqui no campo de designação vai nos permitir fazer uma pesquisa por diversas atividades. Okay? Por exemplo, atividades relacionadas com contabilidade. Podemos pesquisar aqui. Nem é necessário escrever toda a palavra. Pesquisar. Então, vai nos dar diversas opções relacionadas com a nossa pesquisa. Como temos cá, atividades de contabilidade, auditoria e consultoria fiscal. Se for uma atividade relacionada com a saúde, atividades da saúde humana não especificadas. Só para mostrar que, caso não encontre a respectiva atividade na lista, pode fazer a busca no campo designação. Aqui com habilidade. E selecionar no respectivo código de atividade. O campo de designação é preenchido automaticamente.
Caso tenha mais do que uma atividade, no botão adicionar, no mais, pode ir adicionando outras atividades que exercem. Selecionando atividade secundária. Caso não, basta deixar como única atividade, sendo a atividade principal. Depois, nós temos o campo local de exercício, a localidade. Vamos fazer uma busca. No botão mais, que nos vai então alargando as opções para a seleção da localidade em que exercemos a nossa atividade. E o local de exercício é o local específico onde exercemos a nossa atividade. Olha aqui atrás do estádio. Seguinte, gravar. Informações sobre o negócio. Vamos indicar qual é o nosso sistema de faturação, se é através do portal da Direção dos Impostos. Caso tenhamos um software autónomo, podemos indicar aqui informatizado, caso não, não informatizado. Se efetuamos importações ou exportações, devemos também selecionar as respectivas caixas, indicando se efetuamos então quer importação, quer exportação. Vamos indicar qual é o volume de negócio previsto. Uma vez selecionado o regime de 7%, então esse volume de negócio previsto não poderá ser superior a $1 milhão, 50 mil dólares. O campo para indicar o volume de negócio previsto é um campo de preenchimento obrigatório, enquanto que os campos volume de compra e margem média de lucro a praticar, a percentagem, são campos de preenchimento facultativos. Seguinte, o direito sobre o estabelecimento, se é próprio, arrendado, trespasse ou se é cedido. Caso tenhamos colaboradores, basta selecionar na caixa tem colaboradores e abrirá então essas duas opções para fazer o registro desses mesmos colaboradores. O registro pode ser feito de forma manual, bastando para isso indicar primeiramente o número de colaboradores, vamos imaginar 2 colaboradores, e na lista destinada devemos inserir o NIF dos respectivos colaboradores. Portanto, indicando o NIF, o nome é carregado automaticamente. Indicamos a relação contratual, se é efetivo, se tem um contrato, se é estagiário, se é aprendiz ou uma outra relação. A data de início do vínculo, do respectivo colaborador. Sujeito passivo, por favor, desligar o microfone. E como foi indicado neste campo que são 2 colaboradores, é necessário indicar aqui o primeiro colaborador, na opção adicionar, no botão mais, vamos abrir mais um campo para a indicação do segundo colaborador. Relação contratual.
e a respectiva data do início do vínculo com o referido colaborador. Portanto, esta é a última etapa do formulário da declaração de início de atividades. Nós temos aqui 3 botões. O voltar, que vai permitir que tenhamos acesso aos dados anteriormente indicados. O botão validar, que permite fazer uma verificação de todos os campos preenchidos e caso haja algum erro, esse erro é reportado, sempre na parte superior da tela, sempre na parte superior do formulário. E temos também o botão submeter, onde os dados estando todos corretos, fará então a submissão com sucesso. Vou só fazer uma pequena demonstração. Indiquei aqui 2 colaboradores e na lista existem 2 colaboradores. Portanto, se elimino um colaborador e deixo aqui o número, aqui como indicar 2 colaboradores e fizer validar, temos logo uma mensagem em vermelho. Senhor contribuinte, o número de colaboradores inserido na lista de colaboradores deverá corresponder ao número identificado no campo número de colaboradores. Verifique, por favor. Portanto, isto é um alerta que, mesmo antes da submissão, o botão validar vai permitir que tenhamos, então, essa apreciação de todos os campos que foram preenchidos. A par de registro manual dos funcionários, podemos também fazer esse registro através da importação de um ficheiro. O ficheiro é esse que deve estar no formato Excel e deve obedecer também algumas regras. Esta é a regra que deve obedecer, então, o ficheiro a ser submetido. Nós temos 4 colunas: NIF do colaborador, nome do colaborador, a relação e a data de início da relação. Coisa não é assim. Nas primeiras colunas, eu ia só pedir que desligassem o microfone, se faz favor. Muito obrigado. Portanto, a denominação deve obedecer exatamente a esta regra. NIF, hífen, colaborador, nome, hífen, colaborador, relação, data de início de relação. Portanto, qualquer alteração nestes campos, nestas células, vai implicar no não carregamento do ficheiro. Portanto, aqui vamos indicar o NIF dos colaboradores, o nome, a relação, sendo que ou seja, a coluna relação deve ser preenchida apenas por números, sendo número de 1 a 5, onde 1 são para aqueles que são efetivos, 2 contrato a termo, 3 estagiário, 4 aprendiz e 5 outra. Por que existe esse ficheiro para a submissão de colaboradores? Porque existem empresas que a lista é muito extensa. Então, em vez de fazer essa indicação manual, esse registro manual, faz-se então esse registro através de submissão do ficheiro. Preenchido, indicando esses dados, é necessário também que, ao salvar o documento
documento seja salvo, ou seja, o nome do documento deve ser o NIF do sujeito passivo que está a submeter a declaração, concatenado com a data de submissão. Vamos imaginar como o NIF que está a ser utilizado atualmente, 109, 36, 32, 43, e devemos indicar então a data, que é a data de hoje, 06/07 de 2023. Portanto, são essas regras que deve obedecer o registro de funcionários por ficheiro. Repito, deve ser um ficheiro em Excel, deve obedecer às regras indicadas e, ao ser salvo, deve ser salvo. O nome do ficheiro deverá ser o NIF do colaborador e a data em que o ficheiro é submetido. A data sendo dia, mês e ano. Portanto, não vou submeter agora a declaração, porque pretendemos fazer, uma vez que indicamos aqui no regime de 7%, pretendemos fazer a demonstração então de como seria se tivéssemos que submeter uma declaração de início de atividade no regime normal. Portanto, o formulário é o mesmo. Primeira etapa vem as informações do contribuinte, o nome, o NIF e a data de início de atividade. Repito, esta data é a data em que efetivamente se deu o início à atividade. Depois nós temos o enquadramento fiscal, onde vamos selecionar o regime. E, para o nosso exemplo agora, regime normal. Classificação do sujeito passivo grande, sendo um contribuinte do regime normal, deverá pertencer ao grupo 1 e possuir a contabilidade organizada. Reparem que, selecionando o grupo 2, nós temos mais opções. Nós temos a contabilidade organizada, escrituração simplificada e o regime simplificado. No entanto, como no grupo 1 liga ter a contabilidade organizada, então restringe logo faz logo esse filtro e não permite sequer que se escolha outros tipos de contabilidade. Então, obrigatoriamente devemos indicar que a contabilidade é organizada. Seguinte, e por ser um sujeito passivo que se pretende enquadrar no regime normal, é solicitada então as informações do contabilista, as informações do TOC. Esse TOC deverá ser um TOC registado na OTOC, deverá ser um TOC registrado na OTOC. Caso não seja, então a submissão também não será feita com sucesso. Portanto, indicamos o seu contabilidade organizada, informatizada, sede e aqui solicita as informações do TOC. Vou primeiramente indicar um NIF de um TOC que não está registrado no OTOC. Vou utilizar aqui o meu próprio NIF. Não está registrado, o nome não aparece, o nome não é carregado automaticamente. Então vou indicar inscrição e e-mail. Devemos focar em como conferimos plenos poderes declarativos ao TOC. E
como notam, essa indicação é uma indicação obrigatória. Então, indicando as informações do toque, devemos marcar em como conferimos plenos poderes declarativos ao toque. Seguinte, o resto, as restantes etapas são as mesmas informações que solicitamos. Portanto, aqui nós temos as informações do negócio e, por ser o regime normal, então o volume de negócio previsto deverá ser superior então ao indicado anteriormente. Aqui. Ok. E há um outro campo de preenchimento obrigatório, que é o campo de dedução parcial. Este campo é para aqueles sujeitos passivos que exerçam atividades mistas, ou seja, aquelas que dão direito à dedução e aquelas que não dão direito à dedução, então devem indicar qual é a previsão da percentagem de atividades então, que conferem direito à dedução. Não sendo o caso, então basta indicar 100%. Seguinte. Informações relacionadas ao estabelecimento e aos colaboradores. Vamos então fazer aqui uma importação do ficheiro. Bastando para isso, na opção importar colaboradores, primeiramente selecionar importar ficheiro, importar colaboradores e botão azul para fazer o carregamento do ficheiro. Aqui o ficheiro. E depois de carregar, basta fazer submeter. O nome do ficheiro deve seguir o seguinte padrão. É o que eu tinha referido há pouco. Que o nome deve corresponder exatamente ao NIF, o dia, mês e ano. Deixa eu só verificar. Já que estava. Portanto, feita a correção, então já nos aparecem as informações que constam na lista do ficheiro, na lista indicada no ficheiro Excel. E, feito isso, basta fechar, indicar aqui o número de colaboradores que indicámos lá anteriormente, que são 3, e validar. Portanto, como vimos, eu referi atrás que o toque indicado não era um toque registrado no toque, portanto o sistema já faz o alerta. Senhor contribuinte, o técnico oficial de contas deve apresentar a declaração de início da atividade, o IVA, registre outro toque ou solicite ao toque regularizar esta situação. Por que esta mensagem? Porque para a indicação de toque existem duas condições. O toque pode ser colaborador direto da empresa. Se for este o caso, basta para isso aderir à caixa de correio eletrónico fiscal. Portanto, o toque colaborador direto tem que aderir à caixa de correio eletrónico fiscal e deve também constar na lista de colaboradores. Caso o toque seja independente
ele deve então dar início de atividade no IVA. Portanto, ele deve ter o mesmo procedimento que nós estamos agora a verificar. Vou então indicar toque. Ser um toque registrado, o nome, o número de inscrição e o e-mail são carregados automaticamente. Gravar. Alô? Alô, só uma questão. Posso? As questões devem ser colocadas no chat da apresentação, por favor. Ok, ok. Ivan, não sei se estás a falar ou não sei se estás com o microfone fechado. عليكم وزياد عليكم بوليتيكا. Deixei de ouvir. E mais uma vez, boa tarde aos caros sujeitos passivos. Estamos com um problema técnico a partir do computador que o apresentador está a utilizar. Ele está a tentar resolver e daremos logo de seguida a continuidade da apresentação. Ok. Enquanto o colega não entra, eu partilhei aqui no chat um link que tem um modelo do ficheiro a importar dos funcionários. Não sei se todo mundo viu.
mas pode guardar como backup, no futuro podem precisar e não ter essa informação, então eu deixei aqui partilhado no chat o link. Sim? Conseguem ouvir agora? Sim, Ivan, estamos a ouvir-te. Vamos fazer a projeção da tela. Só que a tela não está projetada ainda. Ah, mas conseguem ouvir? Sim, sim, estamos a ouvir perfeitamente. Ok. Pronto. Houve aqui um problema de conexão, mas resolvido, podemos continuar. Por um lado foi bom, nem tudo é mau. Isso foi importante para mostrar, então, a importância do botão gravar. Tive a necessidade de fazer a troca de equipamento e não perderei, então, todos os dados que foram preenchidos e gravados. Torcer lista de atividade. Portanto, todos os dados preenchidos anteriormente estão salvos. Mas continuamos sem ver a tela. Hein? Ah, tem razão. Ok. Já? Sim, Ivan, estamos a ver. Ok, pronto. Portanto, os dados foram todos gravados e não houve necessidade de fazer, então, novamente o preenchimento. Como eu dizia, o toque deve ser ou colaborador ou um toque independente. Sendo colaborador, deve constar na lista de colaboradores e aderir à caixa de correio eletrónico fiscal. Sendo um toque independente, tem que dar início de atividade. E para o nosso caso, Que assertivo isto tudo. vamos indicar um toque que faça parte Não da ajuda lista a não gosto de informação. Validar. Ivan, A validação das informações. Ivan, Sim? estamos com uma tela que não corresponde à apresentação. Estamos com o e-mail. O que estamos a ver é o e-mail. Não sei se algum confirmação, algum participante aqui projetou a tela. É um participante que projetou a tela. Tá, obrigado, Ivan. Ok. Portanto, feita a validação das informações, aparece a mensagem a validação das informações feita com sucesso. E aí sim, podemos então submeter a nossa declaração. Portanto, submissão das informações à direção dos impostos com sucesso. No entanto, importa frisar que, submetendo esta declaração, não significa que o sujeito passivo está automaticamente enquadrado no regime em que solicitou. Essa solicitação carece
de uma validação por parte da Direção dos Impostos e essa validação deve ser feita em até 30 dias a contar com a data da submissão. Ultrapassado este prazo, considera-se então como aceite essa declaração, a submissão dessa declaração. Então, ou seja, a não validação por parte da direção no prazo estipulado pela lei, pelo Código Viva, a aceitação será tácita. Portanto, nós vimos a adesão à Caixa de Correio Eletrônico Fiscal como sendo o pontapé de saída, digamos assim, para que se tenha acesso a todos os serviços disponibilizados pelo sítio. Carlos, desculpa aqui intervir. Apesar de terem dito que coloca-se as questões, portanto, no chat, tanto disse aqui e que era preciso que a direção... Meu caro, as perguntas são para ser colocadas. Sim, mas não, se não respondem, vai-se passar, depois finalmente a gente vai ficar pendurado, porque aquilo tem a ver diretamente com aquilo que está a ser apresentado. Portanto, ou respondem aí, ou então a gente fica aí um bocado pendurado. Nós vamos responder e colocar outra vez a tela com relação às vossas questões. Porque assim nós não vamos também, em função daquilo que foi a intervenção de cada um, eu acho que muita gente tem dúvida cá e não conseguiremos terminar a apresentação. Queremos varrer isso e depois, se for possível, recapitularemos em função das questões que forem colocadas. Está bem. Vamos avançar assim. Okay, está bem? Ok. Entendido, meus caros? Tá, Ivan, pode dar continuidade, por favor. Portanto, vimos a adesão à Caixa de Correio Eletrônico Fiscal, a submissão da declaração de início de atividade e temos também a opção de atualizar os dados do cadastro. Podemos fazê-lo a partir deste botão ou existe também um menu próprio para a atualização desses mesmos dados. Este é o formulário para atualização dos dados do cadastro. Tem 4 etapas: a identificação, os dados bancários, contactos, endereços e documentos. Na identificação, portanto, nós vamos indicar todos os dados relativos à identificação do sujeito passivo. Por se tratar do sujeito passivo, por se tratar de uma pessoa singular, então nós temos cá campos com os nomes do pai e da mãe. No entanto, se fosse uma pessoa coletiva, não apareceriam esses campos. Indicamos a data de nascimento como sendo, portanto, este é um campo de preenchimento obrigatório, os outros não são. Seguinte. As informações bancárias, nesse caso o NIB, devemos indicar o banco e o respectivo NIB. Capital social, indicar também qual é o capital social e a percentagem do mesmo em direitos, em bens e em dinheiro. Esses campos são campos de preenchimento facultativo. Seguinte. Contactos e endereço. Primeiramente selecionamos o tipo de contacto. Telemóvel. Para adicionar este contacto indicado, devemos, na opção própria, adicionar, no botão mais. Porque só a indicação do tipo de contacto e o respectivo contacto não significa, então, a submissão ou a indicação desse mesmo contacto. É necessário sempre fazer
a adição do contacto no botão mais. Podemos também editar ou eliminar esse mesmo contacto indicado. E nós temos informações relativas ao endereço, onde vamos indicar as coordenadas. Aqui. Quero já frisar que este campo é campo de preenchimento facultativo. Indicar atrás do estádio. Tinha indicado como local atrás do estádio. Portanto, vou indicar aqui. Basta selecionar aqui, obter coordenadas e... A tela está mostrando outra imagem. Sim, faz parte mesmo do processo. É o Google Earth para nós estabelecermos a coordenada da localização, digamos, do contribuinte. Preenchidas essas informações, vamos indicar o local, caixa postal, caso haja, e a morada. Este sim é um campo de preenchimento obrigatório. Seguinte. Aqui vai nos permitir, então, anexar alguns documentos para atualizar os nossos dados do cadastro. Selecionamos o campo, número de identificação bancária, uma vez que indicamos o nosso NIB num passo anterior, É fácil, isso aqui. tipo de documento, declaração do NIB, e para isso, neste botão, fazer o carregamento do respectivo ficheiro. O ficheiro deve estar no formato PDF. Selecionar o ficheiro e a semelhança do contacto, que temos que selecionar o botão mais. Para o carregamento dos ficheiros, o procedimento deve ser o mesmo. Carregar o ficheiro e adicionar. Temos também o botão salvar e a semelhança do formulário para a declaração de início de atividade, temos os botões voltar, validar e submeter exatamente com as mesmas funções. Validação das informações feita com sucesso e as informações estão então prontas para serem submetidas. A semelhança da solicitação do enquadramento, da submissão da declaração de início de atividade, a atualização dos dados do cadastro também carecem da validação por parte da Direção dos Impostos. Microfone, por favor. Obrigado. Volto a frisar a importância de consultar com alguma frequência a Caixa de Correio Eletrónico Fiscal, porque muitos sujeitos passivos têm solicitado o enquadramento. Essa solicitação, como referi, carece de uma validação da nossa parte e está-se a solicitar algumas informações, mas como se calhar ainda não existe esse hábito de consultar a Caixa de Correio Eletrónico Fiscal, alguns sujeitos passivos não sequer verificaram que há a solicitação desses mesmos dados para se concluir a validação do enquadramento solicitado. Portanto, da minha parte, era isto que queria mostrar. Depois de termos visto ontem, temos feito ontem uma abordagem um pouco mais teórica, então essa é a vertente prática daquilo que foi dito ontem.
Muito obrigado, Ivan, pela participação. Pronto, conforme eu disse aqui, na base de uma intervenção de um sujeito passivo que queria, com toda razão, querer questionar sobre algumas dúvidas. Então, em termos daquilo que é a estruturação dos trabalhos, metemos para que as dúvidas fossem postas no chat e nós iríamos responder. É isso que eu vou passar a fazer, mas antes, ter algumas considerações. Eu já enviei para o WhatsApp. Alô, por favor, desliga o microfone. Sujeitos passivos, por favor. Sim, conforme eu ia dizer, vou tomar em consideração algumas anotações que eu fiz cá e que carece de algum esclarecimento, algum reforço de esclarecimento. O meu colega frisou muito bem com relação à caixa de correio eletrônico, mas inicialmente ele tinha dado um endereço que é correto, endereço para aceder ao Fazenda Nó, mas nós temos um outro endereço alternativo que também acede à Fazenda Nó, que é fazendano.financas.st. Isto devido a alguns constrangimentos que de vez em quando ocorre com este endereço que nós estamos a utilizar e que os sujeitos passivos podem ver, que é fazendano.mf.gov.st. Então temos um outro alternativo. Se por acaso um dia entrarem e esse endereço não estiver a funcionar, então por favor colocar o endereço fazendano.financas.st e dará também a Fazenda Nó. Outro aspecto que eu quero enfatizar cá também, pese embora meu colega frisou, é com relação à caixa de correio eletrônico fiscal, se nós vamos exortar a todos os sujeitos passivos que esta caixa de correio eletrônico fiscal, isto logo que o sujeito passivo entrar na funcionalidade do IVA, se houver alguma notificação que é feita pela direção dos impostos aos sujeitos passivos, então logo a partida aparecerá esta notificação. Mas para isto acontecer, ele terá que entrar no módulo do IVA. Nós estamos também a reforçar este procedimento com alertas no e-mail que será cadastrado pelos contribuintes, de modo a alertá-los também que ele tem alguma notificação na caixa de correio eletrônico fiscal que carece de visualização. Mas enquanto isso não estiver, por favor, entrem com alguma regularidade no módulo do IVA, onde, caso haja alguma notificação ou alguma informação importante, então será visualizado logo a partida que abrirem a funcionalidade do módulo do IVA. Pronto, algumas perguntas nós respondemos já no chat, essas vamos dá-la como ultrapassada e vamos tentar frisar sobre aquelas que ficaram por responder. É um conjunto um bocado extenso de classificação, de questionamentos, mas vamos tentar respondê-lo. Em termos de ordem cronológica, as perguntas que nós não respondemos, a primeira é do diretor-geral, não sei se é o meu diretor ou não, quem está cadastrado precisa renovar. Aí nós não entendemos o nível do cadastro.